Olá pessoal, estamos começando mais um Em Outras Palavras, o nosso encontro para discutir sempre um tema interessante com um convidado especial. Hoje aqui conosco, Edgar Corrêa Veras, tradutor e intérprete de língua de sinais aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em linguística. Edgar, bem-vindo à nossa entrevista. Edgar, eu queria que você contasse para a gente iniciar a nossa conversa, um pouco como que é o seu trabalho como intérprete educacional aqui na universidade, quais são as funções que vocês exercem aqui na universidade e como que isso acontece, como que é a dinâmica dos intérpretes educacionais nesse contexto do ensino superior aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Olá, obrigado pelo convite, para participar, é um prazer. Aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, a gente tem uma peculiaridade que difere de outras universidades que nós já temos hoje, equipes de intérpretes em várias universidades no país, que é a gente possuir uma amplitude maior de atuação. Isso porque os surdos aqui têm uma amplitude maior de atuação. A gente tem surdos atuando como diretores de departamento, surdos atuando em outras instâncias. Então, além do que seus alunos já devem estar acostumados e conhecer que é a sala de aula mesmo, em todos os níveis do ensino superior, graduação, pós-graduação. Além disso, a gente tem a atuação em outras instâncias, que é desde uma atuação que a gente chama de designada, que é aquele intérprete que atua especificamente com um surdo que ocupa uma posição específica e ele acompanha esse professor surdo em reuniões, departamentos, a parte burocrática. A gente, desde essa atuação até a atuação na vida acadêmica inteira do aluno, desde a extensão, são os eventos que a gente tem na UFSC, desde a extensão até a pesquisa, a ida a campo, os professores surdos que atuam como pesquisadores e precisam ir a campo e precisam viajar, por exemplo. A gente já fez viagens acompanhando os professores para essas pesquisas de campo. Então, dentro da universidade, a gente acaba retratando um pouco do que é a realidade dos surdos dentro da UFSC hoje, que é, acredito que a universidade hoje a gente tem mais surdos ocupando esses outros espaços. Então, eu atuo desde a pós-graduação, dentro da sala de aula, efetivamente do mestrado e doutorado, até as instâncias burocráticas. Na UFSC a gente também tem, como nas outras universidades, o colégio de aplicação, que é o colégio onde os cursos da educação podem aplicar, enfim, trabalhar, e aí a gente tem o nível fundamental. Aqui na UFSC, especificamente, o nível fundamental e médio, isso. Aqui na UFSC, especificamente, a gente tem uma separação de trabalhos. Então, eu não atuo no colégio de aplicação, embora já tenha atuado, eventualmente possa precisar substituir um colega, mas a gente tem uma equipe que trabalha especificamente ali. É isso. Certo. Você acredita que você já deve ter atuado em alguns outros, não só aqui na UFSC, no ensino fundamental, mas eu digo na tua vida pretérita, sim, em outras instâncias também, como intérprete educacional? Sim, a minha trajetória como intérprete, ela seguiu os níveis formais de educação. Eu comecei interpretando no ensino fundamental, nas séries iniciais do ensino fundamental, depois passei para as séries finais, depois passei para o ensino médio, até chegar na interpretação na universidade, Então eu tenho essa experiência. Eu acho que o único nível que eu não atuei foi o técnico. Eu nunca atuei na interpretação no ensino técnico, mas os outros níveis todos. E você, com a tua experiência, você percebeu que há alguma diferença? E aí, quando eu falo de diferença, eu me refiro a diferenças no âmbito do registro linguístico, a diferença da própria postura em que você tem, a diferença nas funções que você exerce, enfim, todo tipo de diferença que você possa imaginar. Você percebe que exista diferença na atuação do intérprete educacional, dependendo do nível em que ele atua? Sim, com certeza, embora eu ache um pouco arriscado definir especificamente como seria, a gente percebe que existe algumas características que são mais ou menos similares e recorrentes, mas existe e principalmente na nossa realidade aqui no Brasil, ainda uma dificuldade grande de entender o papel do intérprete no ensino fundamental. A gente tem várias literaturas tratando sobre isso, sobre a confusão entre a função de professor e intérprete.
a gente tem isso no ensino fundamental, marcando como diferença, né? Também pelo fato de a gente saber que na nossa realidade muitos desses alunos que entram nesse nível estão ainda num processo de aquisição de língua de sinais, então o intérprete tem um outro papel. Se a gente puder, se nós pudéssemos falar talvez a característica mais que diferenciasse mais a atuação nesse nível, que seria o fundamental, é especificamente o intérprete entender que ele não é um mero intérprete, ele não está ali exclusivamente para fazer uma interpretação linguística, já que uma intermediação, já que para começar um dos personagens presentes ali já não tem aquisição, ainda está no processo de aquisição da língua. Então, enfim, nesse nível existe outras intempéries que precisam ser pensadas, né? Quando a gente parte para o ensino médio, para as séries finais do ensino fundamental, a gente já começa a ter um público que já tem uma noção do que é a atuação do intérprete, de que já tem um distanciamento maior entre o intérprete e o aluno, e a gente pode dizer que ele está sendo lançado as bases para o tipo de interpretação, para a variação linguística que a gente usa da Libras no ensino superior. No ensino superior, a gente já tem uma característica, tanto que está ligado, e também há vários autores que falam sobre isso, tanto que está ligado à variação linguística que se usa, ou seja, o intérprete que vai atuar no ensino superior precisa entender que há uma variação da língua de sinais utilizada no ensino superior, que é a variação acadêmica, e portanto ele tem uma outra forma de atuar ali. Se você está na quinta série e a professora, sei lá, diz molusco, e eu preciso interpretar isso, eu vou lá e vejo a figura de como é um molusco, faço um classificador, se não tiver um sinal, essa é a interpretação que eu faria nesse nível, para dar um exemplo bem claro, assim, para os seus alunos poderem entender. Se eu estou no ensino superior, ainda que eu faça esse classificador, ainda que eu descubra o sinal do molusco, eu vou soletrar molusco. Porque aqui a terminologia, o conceito tem um outro papel. O aluno vai estar diretamente... existe um terceiro elemento, além do aluno surdo, além dos professores, existe um terceiro elemento que ocupa um papel central, às vezes, na aula, que é o texto. Às vezes, na aula da pós-graduação, o professor diz assim, na próxima aula vocês vão ler esse texto, a aula vai ser sobre o texto, ele chega na aula, ele projeta o texto no data show, e às vezes ele diz assim, e aí, o que vocês entenderam do texto? E essa é a aula, então o texto é o elemento central. Então se eu faço o sinal de molusco, mas o surdo não localizou a palavra molusco ali no texto, um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas assim, para ficar mais claro, algo vai ficar faltando ali. Então eu acho que esse é um elemento central que diferencia esses níveis, à medida que o texto, que a presença do texto e da formalidade, de uma variação mais formal, vai se tornando mais presente na interpretação. Tanto em relação ao distanciamento também, né? Eu acho que esse distanciamento também vai seguindo de acordo com o nível, quanto mais num nível mais inicial, no ensino fundamental, você tem uma proximidade maior, porque você é o professor, você tem que falar pelo aluno, você tem Isso é uma característica das próprias crianças, né? Estabelecer um grau de afetividade com os adultos. Exatamente. Agora, você sabe, professor, o problema é que quando esse intérprete vai para esse nível, por exemplo, ele atuou no ensino superior, ele vai atuar no ensino fundamental, por exemplo, ele leva com ele o intérprete atua assim, ele não consegue exercer o seu papel, porque a criança, se ele diz para a criança, não, fica aí, e eu estou aqui, e aqui eu estou só interpretando, se ele não tem esse mínimo de afetividade com o aluno, ele não vai conseguir exercer o papel dele, ou então vai exercer com... Talvez ele exerça a função. Exerce a função. Mas não exerce o papel. Exatamente. Como um agente do processo educacional. Exatamente. Né? Entendo perfeitamente. E você acredita que uma dessas funções, de alguma maneira, vamos dizer que seja prioritária, mas o intérprete ele também atua com o ensino, não ensinando conteúdo, mas de alguma maneira você ensina palavras, sim, você ensina sinais, ainda sim, que você seja no ensino superior, mas você detém sim, o domínio das terminologias dos novos alunos que estão ingressando, sim, e ainda não conhecem, né? Você tem essa experiência também, isso com muita clareza aqui na sua prática. Sim, com certeza. A gente tem a gente
que a gente chama de preparação, né, que é esse momento que você antecede a disciplina, que antecede os eventos ou qualquer coisa que você vá atuar, né? E nesse momento eu atuo ativamente também, seja no ensino, por exemplo, essa semana a gente teve 2 encontros a gente começou o semestre agora, então a gente teve 2 encontros com alunos de disciplinas, alunos de disciplinas de pós-graduação, aonde a gente vai encontrar esses alunos fora de sala de aula, num outro momento, sem o professor, e daí você, à primeira vista, fala, não, mas você está saindo do seu papel de intérprete, mas na verdade não é o papel do intérprete, aonde você vai conversar com esses alunos sobre a dinâmica da interpretação. Primeiro para explicar como é a dinâmica, porque esses alunos chegam no nível superior achando que ele vai encontrar aquele intérprete do nível médio, do nível do ensino fundamental, com aquela postura, com aquele intérprete que acompanha ele. Não que a postura esteja errada, não, né? que a postura esteja errada, adequada para aquele nível. Uhum. Exatamente. Aí ele chega no ensino superior esperando encontrar aquele intérprete, e se isso não for bem conversado, se ele não tiver clareza dessa diferença, da centralidade do texto, da importância da soletração, de vários outros elementos, o trabalho não vai fluir. Então a gente, nesse encontro, por exemplo, que a gente faz aqui, a gente encontra com os alunos desde codificação de sinais, a gente está trabalhando numa disciplina em que a gente fala, por exemplo, para citar um exemplo bem claro que aconteceu essa semana, né, você utiliza o pronome, que é o sinal como está no glossário da UFSC, que foi definido e tal. Mas só que a gente recebe aqui alunos do Brasil inteiro. Nessa disciplina a gente tem 5 alunos que são de 5 estados diferentes. Então, na hora que você fez pronome, um outro estudo, não, pronome é assim. E aí o colega do lado diz, não, mas pronome é assim. E aí a gente não vai deixar para esse momento ali da aula para resolver esse sinal. Então a gente convenciona os sinais que vão ser utilizados, qual que vai ser o nosso glossário de referência, quando às vezes tem 2 ou 3 glossários diferentes, como vai ser a postura de atuação do intérprete, porque a gente, e aí também há outros autores falando sobre isso, né, que a gente não determina, né, você tem um princípio de como você vai atuar, o que você vai fazer, mas isso também é negociado com o seu aluno. Olha, eu atuo assim, aqui a gente faz assim, não, a gente negocia, o aluno surdo participa desse processo de construção. Então, olha, como a gente vai atuar, quando você fizer um comentário assim, o que a gente vai combinar para quando você quiser que eu faça uma pergunta. Às vezes o aluno, de repente, faz um comentário e ele lá no ensino fundamental e no ensino médio estava acostumado a comentar com um intérprete que tinha uma proximidade maior, fazer esse comentário com o intérprete. Ele faz o comentário e eu, professora, eu quero comentar algo, e ele diz, não era pra falar pra professora, era só pra você. Ele fala alto, né? Mas eu não gosto dessa disciplina. Não gosto dessa disciplina. Aí você fala, professora, não gostou aqui, ó, tá falando, entendeu? Então isso, como a gente vai combinar, pra quando você quiser falar. Então, seria uma parte de ensino. Isso é ensinar como, seria o ensino de ensinar como interagir, como viver esse processo de mediação por um intérprete no ensino. Nesse novo espaço. Nesse novo espaço. Isso é muito interessante, mas pegando o gancho sobre a preparação que você mencionou, que esse teu encontro, inclusive, com os alunos, antes do início das aulas, ele faz parte da preparação para a interpretação. Isso ficou bastante claro para a gente. Mas conta para nós, e compreendendo que vocês atuam em diferentes áreas na universidade, acompanhando um professor numa pesquisa, na sala de aula, com alunos em alguns espaços, em eventos mesmo da universidade, como funciona a preparação sua como intérprete, da equipe de intérpretes da UFSC, para chegar nesses eventos? Certo. A equipe sempre teve desde que a equipe começou, desde desde os bolsistas até nós termos a função de intérprete de Libras, o concurso e a equipe como nós temos hoje aqui, sempre houve uma clareza muito grande sobre essa necessidade de se preparar, entender que o que nós fazemos é um ramo da interpretação, ou seja, não é a interpretação que eu fiz na igreja, que eu fiz em outro lugar, é um ramo da interpretação que a gente chama de interpretação técnica ou tradução, se for uma tradução técnica especializada. Então, entender que nesse ramo da tradução técnica, a competência referencial muitas vezes se sobrepõe à sua competência linguística, ou seja, ter o acesso ao material, ao que você vai interpretar, conhecer aquele assunto é mais importante,
fez com que a gente sempre garantisse isso. Então foi uma briga, foi uma luta desde o início para que isso estivesse bem claro dentro da instituição, e a gente conseguiu colocar isso em regimento, inclusive, eu tenho hoje nas minhas horas de trabalho, horas reservadas especificamente para essa preparação. Agora, como isso é feito, de que forma isso é feito, levou um tempo até que a gente institucionalizasse isso. No início era muito, sempre existia aquela conversa entre os colegas ali, quem já interpretou isso, o que eu faço nisso, que sinal vocês fazem para isso e como fazer isso. Cada um elaborando o seu modelo de preparação, por sua própria conta, exatamente. Quando eu fui para fazer a formação em interpretação educacional nos Estados Unidos, na Gallaudet, quando eu retornei, eu já trouxe um modelo mais sistematizado, um protocolo que é utilizado lá, e que já fizemos algumas adaptações, e na época eu assumi a coordenação da equipe e passei a utilizar esse modelo com parte da equipe, que é a maior parte da equipe, que eram na época de funcionários terceirizados. Nós instituímos esse modelo. O que é esse modelo? É uma planilha onde o colega preenche, ele precisa preencher aquela planilha, que ela tem duas funções. Ela tem a função de preparação e também tem a função de memória de interpretação, de registrar o que aconteceu naquele evento de interpretação, seja para uma aula, seja para uma palestra, seja para uma reunião. Então ele coloca ali. Aí eu posso depois disponibilizar essa planilha para você disponibilizar de alguma forma. Sim, a gente insere depois no fórum, no ambiente virtual, para os alunos acessarem. Perfeito. Então os alunos vão poder ver, eu não consigo, são mais de 30 itens, eu não consigo falar exatamente agora na sequência, mas ver como isso funciona. Então começa se Mas é um passo a passo. É um passo a passo. É um passo a passo, inclusive rigoroso. Você não pode dizer, eu vou deixar de fazer isso aqui não é importante, você tem que preencher, o colega tem que preencher tudo aquilo, porque cada elemento tem uma função. Então se é uma disciplina, por exemplo, ele começa perguntando quem são as pessoas envolvidas. E aí você, é o aluno, é o João. Não é só isso, você diz, é o João fulano da Silva, daí você tem um espaço para colocar os contatos do João. Então você vai colocar ali o canal que o João tem no YouTube, o Facebook do João, porque é o principal meio de comunicação utilizado pelos surdos hoje. E aí você vai fazer um levantamento, claro, né? Você tem tempo ali para isso, então você faz um levantamento para ver, como eu disse, a gente recebe alunos de todos os estados, então você vai ver a variação que esse aluno usa, o background que esse aluno usa, o que ele conhece de sinais, como ele faz um sinal, como ele se expressa. Tem alunos que se expressam oralizando ao mesmo tempo, tem alunos que só utilizam língua de como. Então você vai conhecer as pessoas que vão estar envolvidas naquele processo. A mesma coisa funciona para o professor também. A gente acha o canal do professor no YouTube, às vezes o professor não tem um canal, mas ele tem uma palestra dele, então ali você já vai se familiarizar desde o tom de voz, da prosódia que o professor utiliza. Se ele é um professor que fala muito rápido, eu vou ter que, ele fala muito lento, meu lag time vai ter que ser maior, eu vou ter que dar um tempo maior de espera. Ele tem uma fala muito perpassada pela escrita, é aquele professor que fala cada frase tem cinco conceitos. Então, então tudo isso, conhecer tanto o aluno quanto o professor, ver um vídeo dele e tal. Daí você passa para um segundo momento, que é o plano de ensino. Você já tem um conhecimento geral daqueles personagens envolvidos, agora você vai para aquele evento de interpretação. Conheço esse personagem, mas eu quero ver ele nesse contexto. Então eu vou trabalhar como esse professor atua naquela disciplina, o plano de ensino dele, o que ele vai trabalhar, E eu acho importante também dizer que a gente tem nessa tabela um espaço para contingência. O que é isso? Eu não achei o plano de ensino, então acabou a minha preparação. Não tem mais, agora vai ser tudo na surpresa, chegou lá, não. Não me mandou o PowerPoint, não interpreta. Acabou. Isso é uma coisa que, isso é algo importante de marcar, porque eu acho que tem um equívoco muito grande em equipes institucionais de intérpretes, inclusive, de acreditar que preparação ela é esse elemento que vem antes e ela só pode ser feito com o envio do material. E não é assim que funciona. Eu acho que isso é algo que eu devo ao Jeff Harrison, que é o atual coordenador dos intérpretes da Gallaudet,
Porque quando eu fui para lá eu tinha essa ideia, né? Eu falava, não, na interpretação técnica, como a teoria diz que o texto é o fundamental, se não tiver o texto não dá para fazer nada. E algo que o Jeff trabalha muito nas aulas dele, ele diz o seguinte, olha, nós somos os facilitadores, nós estamos, imagina que, ele usa um exemplo que eu gosto, ele diz assim, imagina que você está lá com o seu Toyota, e o seu Toyota quebrou no meio de uma autoestrada, 3 horas da manhã, e aí você vai atrás de um mecânico, o mecânico mais próximo é na cidadezinha 50 quilômetros, e é o único que tem na região. Aí ele chega lá e diz assim, é Toyota? Eu só trabalho com Volkswagen, não vai dar, infelizmente não tem como. Então assim, é óbvio que ele vai dizer, olha, eu não entendo muito bem de Toyota por causa disso, mas eu acredito que deva Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Eu acredito que deva ser aqui, sei lá, ou alguma coisa. Então, existem procedimentos que ele vai aplicar para aquela situação específica. Então, a gente tem uma situação ideal, óbvio, que a gente tenta trabalhar, mas é a nossa função nos preparar para as contingências. E se isso não acontecer, o que eu posso fazer? Isso também é preparação. De modo geral, vocês recebem esses materiais antes ou não recebem esses materiais antes? Nem sempre. Nem sempre. Você sabe que isso é curioso, porque nem mesmo nas equipes de intérpretes de línguas orais, em ONU, em Parlamento Europeu, por exemplo, isso também acontece. Sim. A gente imagina que isso é muito reservado aos intérpretes de língua de sinais, mas isso não é verdade. Se você consultar os intérpretes de línguas orais também, eles também não têm acesso antecipado aos materiais, ainda que eles solicitem, peçam, mas eles também não têm. Sim, E algumas situações, como é o caso do parlamento, ou como é o caso de, por exemplo, governo, eu já trabalhei no governo como intérprete, eles nem podem. E que o ministro da Fazenda ia fazer um anúncio de medidas econômicas que só ele sabia. Sim. Ele e o assessor dele. Então podem. ninguém ia. Mas um intérprete precisa. Não tem como. Ele não vai passar. Sim. Nem para o William Bonner. Ele não vai passar. Então existem situações, isso também eu já vi acontecer em conferências acadêmicas, em que o professor ia apresentar resultados inéditos de pesquisa. E ele não tinha interesse, não ia e não aceitava compartilhar, porque ia ser inédito. Ia ser a primeira vez que ia estar sendo apresentado. Sim, mas o equívoco, eu acho, José, é justamente achar que esse é o ponto central é o resumo, se não tiver o resumo isso não acontece. Na verdade, para nós, no nosso protocolo, esse é o primeiro ponto. Vou tentar ter o texto. Não tive o que acontece com frequência, eu tenho muitos elementos. E eu lembro que isso foi uma resistência quando eu retornei, eu assumi a coordenação de intérpretes, eu lembro que era uma resistência dos colegas, porque os colegas diziam, olha, não tem PowerPoint, não vamos fazer. E por vários momentos eu tive que sentar com os colegas e falar, bom, quem é a pessoa? Vamos achar essa pessoa, e aí a gente ia preencher, e às vezes a gente achava a palestra completa do autor. Às vezes a mesma palestra. A mesma palestra no YouTube, um artigo do autor, que ele já publicou, é um trabalho que ele vem publicando há um tempo. Então essa contingência não tem esse trabalho, mas tem trabalhos do autor sobre isso? Não tem. Mas tem trabalhos de um outro autor, não é a pessoa, mas é alguém que ele cita, é alguém que ele está usando como base, e isso acontece muito com outras línguas, às vezes o professor passa um texto em inglês, o intérprete que está ali não tem familiaridade com a língua, mas a gente busca aí a gente aciona um colega que utiliza o par linguístico em inglês, ele diz o tema, ele diz um resumo dali, ok, vamos achar um texto em português que seja semelhante, que esteja falando da mesma coisa. Então esse passa a dar uma ideia. E a própria planilha de preparação, ela já diz isso, ela já tem um espaço onde você diz, bom, não tenho, isso vai acionar outras coisas. Quais outras coisas? Que também é parte da preparação. Ok, não tenho esse texto, então eu vou trabalhar com esse procedimento. Eu vou informar ao professor que a gente vai precisar em alguns momentos interrompê-lo, que a gente vai precisar falar com ele em alguns momentos, a gente vai ter o texto presente, se a gente precisar acionar o texto naquele momento. Então você vai ter uma série de outras atitudes que você vai usar para sanar esse problema. Por exemplo, o que a gente costuma fazer muito é meia hora antes da aula, 1 hora, muitas vezes o professor diz, olha, essa aula eu vou preparar hoje à noite. E a aula é amanhã de manhã. Então você diz, ok, professor, não tem problema, a gente pode se encontrar meia hora antes da aula.
e aí a gente se encontra meia hora, o professor mostra o PowerPoint ali para o intérprete, faz um resumo do que vai trabalhar naquela aula. E como você já acessou para textos, Sim. né? Ou seja, Sim. Você procurou os temas, Sim. se familiarizou com aquilo que o professor trabalha, sim, aquele PowerPoint também não vai ser tão novidade. Não vai ele ser vai novidade trazer novidades, mas ele vai não ser é novidade 100% novidade. Né? Exatamente. E aí também é importante desmistificar algo que as pessoas acreditam que a preparação é só sinais, né? Eu preciso do texto porque eu preciso achar os sinais. A terminologia. A terminologia, qual que é o sinal para essa coisa. Mais do que o sinal, acho que a busca lexical é o menos importante, mas é o menos importante. Mais do que o sinal é ver que tipo de texto, que tipo de elemento você vai lidar ali. Então, você não tem a aula do professor, não tem um resumo, mas sabe que ele vai falar sobre a formação cognitiva e os hemisférios linguísticos, a ciência da linguagem e a visão chomskyana de linguagem. E aí você conversa com um colega que já interpretou uma aula dessa, e aí o colega te diz, olha, ele vai falar sobre hemisférios, então é legal você... qual que é o sinal para cognitivo? Eu uso esse sinal aqui, mas eu uso esse aqui. Como ele vai trabalhar muito esses elementos, é melhor você trazer o cérebro para cá, tirar da cabeça, porque você vai precisar situar isso aqui, de repente é melhor você ver essa figura. Então, o procedimento de interpretação é muito mais importante, como lidar com aquele gênero de interpretação e com aquele tipo de registro é muito mais importante do que o sinal. Então eu sei o sinal, mas eu não sei como lidar. Como esse professor fala? Esse professor ele escreve muito no quadro, então, ou ele apenas menciona, a gente vai precisar, ele vai citar nomes de teóricos alemães, e aí a gente não sabe esse nome, ou você precisa escrever. Então eu acho, é o que a gente diz do escopo, né? Situar o escopo é o mais importante, aonde vai ser, como vai ser, por quê, quem vai estar envolvido, quem são os alunos envolvidos, qual que é o objetivo dessa aula, ter essa definição clara ali no registro de preparação é fundamental. Então a gente preenche, é assim que acontece, né? A gente preenche já, como eu disse, pensando nessas contingências, mesmo que seja para um evento, para uma palestra. Ok, não tenho texto, próximo ponto. Qual outra forma de me preparar para isso? Qual outra forma de prever o que vai acontecer ali? E o mais, que também é uma preparação, José, é o registro. Ok, é uma aula, principalmente em casos de aulas, né? O que não ocorreu, o que não funcionou, o que funcionou, que problemas nós tivemos, como nós gerenciamos esses problemas, isso precisa ser registrado. E então a gente diz, nessa planilha a gente também tem a preparação que é pós-aula, que é sair daquela aula e registrar. Nós acabamos de fazer isso agora numa situação, registrar o que aconteceu, como foi, o que deu errado, dar um feedback para as pessoas. Não é registro como o registro da diretora da escola. Sim. De ocorrências não é um registro de ocorrência. É um registro de interpretação, é um registro da prática do intérprete. Exatamente, é um registro da prática do intérprete. Então a gente coloca o que a gente percebeu, vai precisar soletrar nomes em inglês. Então é importante a gente vai destacar isso para a leitura do texto da próxima. Olha, quem vai ler o texto, para o próximo texto, esteja atento aos autores, porque a professora vai citar os autores que estão no texto. Elementos como, por exemplo, aconteceu recentemente agora em uma aula, né? A professora não teve orientação sobre a atuação com alunos surdos, e aí ela escreveu no quadro e já começou ali a fazer uma explicação sobre aquilo, e os alunos ainda estavam escrevendo. Então, orientar a professora sobre a necessidade de aguardar que os alunos terminem de escrever, para que eles possam observar coisas que... Até porque você não precisa fazer isso na hora, né? Exatamente. Pensar então coisas que precisam, que são vistas como preparação. É comum ver colegas chegarem entre os intérpretes e dizer, nossa, aquela aula lá, aquela professora fez tal coisa e comentam entre eles, mas isso não se torna uma ferramenta de registro tanto para dar o feedback para o professor, você conversou com ele, você falou dessa necessidade, quanto para o aluno, você conversou com o aluno sobre como fazer assim, como para um registro para o evento, para os próximos eventos.
Imagina que numa equipe grande de intérpretes, como a gente tem aqui hoje, quase 30 intérpretes, equipe do INES, que você tem 50 intérpretes, você, por mais que você queira, você não vai conseguir manter o mesmo intérprete naquela mesma reunião. É reunião com a diretora do departamento, que é uma professora surda. Mas semana que vem ela tem uma reunião à noite, em outro horário. Você não vai manter, vamos manter aquele colega que já interpretou a reunião sobre esse tema com ela. Você não vai manter. Você vai ter uma outra pessoa que vai chegar ali no meio de uma reunião que já está vindo por sequências, que já estão tratando um assunto e que, portanto, faz essas referências a reuniões anteriores. E esse colega, como ele vai precisar ligar para quem? Não, ele tem essa memória de interpretação, que é usada tanto na tradução, é usada em outros espaços, e aí ele vai ali. Então ele consegue ver o registro que está sendo utilizado, quais são os problemas que estão ocorrendo, o que ele precisa para se preparar. Ele consegue, pela memória, pelo registro, ele consegue gerenciar e se preparar. E aí sim a preparação, se preparar para se preparar não significa que ele vai chegar ali e tudo que vai acontecer não, se preparar para a possibilidade do que pode acontecer. Na União Europeia, onde eu tive uma experiência também de estar participando com a equipe de intérpretes lá, eles registram também todo esse material antecipado. E muitas vezes um intérprete que vai interpretar uma comissão, por exemplo, no dia seguinte nem conhece um ou outro, porque é uma equipe muito grande. Então, às vezes, eles nem se conhecem. Mas todo o material que ele pesquisou, até recorte de jornal, uma entrevista que foi dada por um ministro europeu sobre aquele assunto que vai ser discutido, problematizado, está tudo dentro de um banco de dados. Então, o próximo intérprete, ele pode acionar também todo aquele material, exatamente, né, recuperar toda aquela informação e se preparar. Claro, ele também pode alimentar isso, mas ele também pode recuperar tudo aquilo que já foi feito pelo primeiro intérprete que iniciou o trabalho. É exatamente isso que nós tentamos fazer aqui desde essa época. O colega, os dois intérpretes, a gente atua em duplas, né? Os dois intérpretes sempre estão ali a todo momento anotando, então é uma prática, você leva sempre alguma forma de anotar, ou seja, no celular, ou seja, no papel, você vai estar anotando o que está acontecendo, o que você pesquisou. Ontem, por exemplo, durante uma aula, a professora fez a citação de duas línguas indígenas, e daí eu volto porque a gente já tinha falado, né, necessidade de entender que a gente está numa variação linguística diferente. Talvez na escola eu não falaria línguas indígenas. A professora falou que línguas indígenas tem isso também, mas aqui a professora marcou o nome da língua indígena porque ela quer dizer que ela trabalha com aquela língua específica, ela tem um histórico com aqueles e depois, mais pra frente no programa, ela vai dizer que essa língua é diferente daquela outra, então é importante marcar. E ela citou essa língua, que não estava no material de preparação, e a gente não sabia como soletrar essa língua. Então, mas ao mesmo tempo era uma aula de abertura da disciplina. Então, não era Ou seja, ela vai retomar. Ela vai retomar, então não é o momento, nós decidimos, o apoio, o intérprete, decidimos que não era o momento de interromper a professora. Porque a professora estava dizendo, olha, eu vou falar sobre a língua tal, eu vou falar sobre isso. Então não era o momento de a gente dizer, professora, por favor, você pode soletrar? E a professora é super empolgada e tal. Dá para você soletrar porque a gente não sabe o nome? Então, na mesma hora, o apoio pesquisou ali, se ela falasse de novo, o outro já tinha para soletrar, já poderia soletrar corretamente, né? Ao invés de fazer uma inferência do nome, e aquilo ali já foi para o papel. Saindo daquela aula, a gente tirou uma foto ali do que foi, tudo que a gente anotou e já inseriu ali para não precisar digitar no banco de dados. Então, o próximo colega, se um colega entra de licença, se é um outro colega que vai fazer aquela aula, ele tem como acessar todo esse registro. Então, é exatamente isso que você falou. Isso vai acontecer numa interpretação de conferência também. Você acha que esse protocolo é similar? Sim, para interpretação de conferência... Você tem alguma experiência bem prática tua, em que você foi atuar numa interpretação de conferência, em uma palestra, não teve acesso ao material, e o que você fez para se preparar? Sim, aqui a gente tem um evento que ocorre todos os anos, que é um evento chamado Fazendo Gêneros, que é um evento discute a temática de gênero específica, e para 2 anos, esse evento
estava sendo mais uma vez hospedado pela UFSC e como acontece frequentemente, de última hora solicitaram uma interpretação para o evento. Então a gente não tinha como se preparar, a gente não tinha como entrar de última hora. Quando eu digo de última hora, o evento era amanhã e solicitaram hoje à tarde. Então, não tinha como nem entrar em contato, o palestrante já estava no avião, estava a caminho, não tinha como você entrar em contato com ele para saber o material. E essa pessoa, essa terceira pessoa, né, que é uma pessoa que conhece da área, pôde nos passar todos os paratextos, tudo aquilo que outros textos, mas que estavam relacionados àquele tema, ela conhecia, isso é fundamental quando você tem um deadline muito curto, você tem um tempo para fazer para amanhã isso, né? Você não tem um tempo de fazer uma busca no Google, ela já sabia onde encontrar exatamente materiais, vídeos, outras palestras daquele autor, e aí com isso a gente pode construir, a gente consegue, nessa planilha, por exemplo, a gente consegue jogar o texto no Word, e ali com um software livre ali que você pode implementar, você consegue levantar recorrência e ver quais são as palavras que mais aparecem naquele texto, quais são as palavras que mais aparecem naquele contexto. Por ali você já tem já consegue, então ele vai trabalhar gênero, cisgênero, esses são os temas que são mais recorrentes no texto. Então, com isso você já consegue prever o que vai acontecer no texto, prever que tipo de interpretação você vai fazer, e aí nessa situação específica, a preparação se estende também ao momento. A gente consegue já saber que a gente precisa estar ali antes, a gente consegue visualizar quem é o palestrante para você conseguir falar com ele antes do evento, e esses 15 minutos, 30 minutos antes do evento, nessa situação de preparação, eles são fundamentais. Eu costumo ver colegas assim, ali conversando, esperando o evento começar, quando, para nós, intérpretes, esses são riquíssimos. O Coke, ele tem um trabalho que inclusive está disponível no YouTube, os colegas podem colocar ali o dia antes do evento. Então ele fala sobre o dia antes do evento, sobre todo esse momento de preparação, e principalmente ele fala os segundos antes, o que vai acontecer, o que o palestrante trouxe. O palestrante não deu nada pra gente, porque ele estava no avião, mas ele chegou com o PowerPoint. A gente conseguiu 30 minutos antes sentar, pegar, imprimir, ter o material à mão. Não conseguimos ler todos os PowerPoints, mas o colega de apoio tinha o material impresso, que era mais importante, para estar ali dando apoio do que fosse falado, Então, essa é uma forma. Você pediu para falar de um exemplo, de uma situação que ocorreu. Eu acho que um exemplo legal, assim, em eventos aqui na UFSC, é algo que nós fomos percebendo, por exemplo, com os topônimos. Citação, quando se passaram a citar nomes, que será algo recorrente nos eventos aqui. Citar lugares, países, cidades, e a gente começou a perceber nesse contexto acadêmico, você não pode dizer cidade várias, você não pode dizer países vários, é importante dizer exatamente o nome do país, o sinal do país. A gente começou a perceber que isso era um elemento importante. Então, veio como feedback de eventos aqui na UFSC a necessidade de nós termos isso no nosso corpus. Nós montamos um corpus no YouTube, onde a gente dividiu por temas, e a gente tem lá os topônimos, todos os sinais e nomes de países do mundo inteiro, estados brasileiros, cidades brasileiras, inclusive usando parte daquele corpus que você criou há algum tempo, né, que é de cidades, estados. Então, e a gente consegue acionar isso no celular, consegue acionar isso no tablet, o apoio pode acionar para quando alguém falar escandinavo, para quando alguém Ou seja, apesar de ser tecnologia, mas não é nada fora da realidade prática de que qualquer intérprete tenha nas suas mãos de construir esse tipo de material. Exatamente, eu acho que a gente pensou nisso e também na acessibilidade. Por exemplo, a gente tem o glossário do Letras Libras, que a gente utiliza muito, porque a gente trabalha na área, principalmente na área de letras, né? Mas ele era um glossário que você não conseguia acessar. A forma como ele é disposto ali na internet, a plataforma você não consegue visualizar no celular. Então nós passamos todos os vídeos para o YouTube, para que a gente consegue hoje, por exemplo, durante a interpretação, um colega soletrar um termo ali, que obviamente a gente não decora todos, e é um termo muito específico,
por exemplo, sintagma, que foi algo que nós usamos essa semana, e aí o colega de apoio já aciona o sinal e na próxima vez que a professora fala, a gente já utiliza o sinal para marcar aquele sinal, enfim. Então, isso é algo que veio dessa experiência do que acontecia nos eventos e do que nós precisávamos fazer. Então, essa é uma das estratégias, os paratextos, os textos outros textos que se relacionam. Né? O intérprete de apoio é um assunto interessante, certamente vai ser tema de alguma próxima entrevista nossa. A gente avançou bastante o horário do nosso tempo aqui de entrevista. Quero deixar livre para você fazer suas últimas considerações sobre preparação, sobre experiência e a prática do intérprete de língua de sinais, especialmente no contexto educacional. Fique à vontade. Então, eu queria dizer para os seus alunos, para os meus alunos também, da pós-graduação em interpretação, que é importante que nós estejamos nos profissionalizando, é importante que nós estejamos preocupados com a atuação em sala de aula, com a atuação nos contextos educacionais, para aqueles que trabalham no contexto educacional. Eu vou disponibilizar para o professor alguns materiais desses que eu citei, né, artigos também, alguns que estão em inglês, mas nós já temos alguns trabalhos importantes aqui, como o trabalho da professora Neiva Aquino, trabalho de outros pesquisadores que já discutem bastante. Então nós já não estamos mais naquela época de dizer não existe nada sobre isso, já existe bastantes coisas que os alunos podem acessar. Vocês podem também acessar a minha página aqui da instituição, que é edgarveras.paginas.ufsc.br. Ali tem alguns materiais também, algumas informações e o meu e-mail, para caso alguém queira entrar em contato, saber mais alguma informação. Edgar, eu te agradeço por ter vindo participar conosco da entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado de discutir esse assunto interessante, que é a interpretação educacional e também a preparação, o trabalho prévio que todo intérprete precisa ter. É uma quebra de paradigma. Saímos dessa ideia de que precisamos do PowerPoint e que tudo se limita à compreensão terminológica no âmbito da preparação antecipada dos intérpretes de língua de sinais. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima entrevista. Tchau!